Queridos amigos, caros companheiros, iniciamos o Evangelho desta manhã com bastante gratidão aos nossos corações por tudo que Jesus tem nos dado. Convidamos a todos a deixar as suas preocupações nesta hora, a fim de que possamos agradecer a Deus, rogando amparo, gratidão, que Ele receba tudo isso, as vibrações do nosso coração, por tudo que Ele tem nos dado. E hoje, convidando a todos a nos acompanhar, nós vamos ler no capítulo 24, não ponheis a candeia debaixo do alqueire, não vades ter com gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas na casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, de semear um terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, para dizer ao Mestre: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre querido de nossas almas, auxilie-nos para compreender na essência do Evangelho aquilo que vai norteando cada dia, cada hora, cada minuto a nossa vida. Que os pensamentos estejam alinhados a toda esta verdade. E assim, Jesus, com o coração cheio de alegria, nós pedimos mais uma vez que o seu amor se estenda aos familiares, aos amigos, àqueles que se encontram enfermos nos hospitais. Que a paz e a alegria esteja sempre conosco. Que assim seja. Queridos amigos, essa lição não vades ter com gentios, Kardec colocou no capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Por que será que Jesus diz não vades ter com os gentios? Uma razão maior deveria ter. E Mateus nos traz que Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhe haver dado as instruções seguintes. Eu vou
comentar isso com vocês, porque muitas vezes nós não interpretamos na profundidade que necessitamos para compreender os recados que Jesus nos dá. Não procureis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ora, os gentios eram pagãos. Eles não acreditavam na lei de Deus, não tiveram nenhum interesse em vivenciar os ensinamentos trazidos por Moisés. Os samaritanos, eles tinham se apartado dos judeus por incompatibilidade religiosa e política. E aí ele recomenda: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. A meu ver, nós precisamos interpretar isso à luz da doutrina espírita hoje. Muitas vezes, nós ainda temos o ímpeto de convencer as pessoas do valor da doutrina espírita em nossa vida. E essa recomendação de Jesus cabe bem a esse comentário que estou fazendo, porque não são todos que estão preparados para receber a doutrina espírita. É interessante que a gente possa pensar que a doutrina espírita é a terceira revelação, e nós encontramos nos nossos relacionamentos, ainda na convivência do dia a dia, com as pessoas com as quais relacionamos ou trocamos o nosso grupo de convivência, nós podemos perceber as diferenças que existem entre nós. Uns acreditam num Deus severo, punitivo, outro num Cristo que salva, que liberta, e nós, enquanto espíritas, estamos procurando refletir nos ensinamentos de Jesus para que a gente possa perceber se somos realmente cristãos. E em muitas circunstâncias, prova Jesus que a palavra do Cristo não era só para os judeus, era para toda a humanidade. Mas nós sabemos que, mesmo sendo para toda a humanidade, hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo as diferenças religiosas do Oriente com o Ocidente, e quando nós olhamos as rivalidades políticas, as guerras que já foram realizadas, e hoje nós podemos ver que todos nós seremos um dia convertidos ou seremos um dia despertados para a palavra do Cristo. E nós vamos ver que nós precisamos usar, além da palavra, o exemplo. E Jesus lhes dá uma recomendação aos discípulos que eles fossem buscar as ovelhas desgarradas, transviadas de Israel. Aqueles filhos de Israel que já tinham tido conhecimento e que se desgarraram daquele rebanho. Então, nós precisamos entender que todos nós temos que semear no terreno que já foi preparado, no terreno que já foi arroteado, porque ali fica mais fácil nós colocarmos a verdade do que não colocar num terreno estéril, num pensamento ainda endurecido, num coração segregado ainda de ilusões, de materialismo. Então, nós temos que entender que todos nós vamos buscar essas ovelhas desgarradas para fazer parte do nosso rebanho por meio do exemplo, da palavra, do trabalho do bem. Então, nós podemos ver que todos aqueles que foram disseminadores do Espiritismo, eles têm, né, conosco um grande respeito, porque nós precisamos também ver de que forma nós estamos jogando as sementes do Cristo no pensamento dos nossos irmãos.
Nós temos no nosso relacionamento, na nossa convivência, no ambiente em que vivemos, ainda aqueles irmãos que são incrédulos. E hoje a gente pode observar que até mesmo os jovens, as crianças, não estão afirmando mais conhecimento em Deus. Não acredito, a incredulidade está tomando conta do pensamento de muitos irmãos por falta de uma interpretação reflexiva dos ensinamentos do Cristo. Então, é preciso que a gente venha mostrar, acima de tudo, uma boa vontade, para que nós possamos também espargir as luzes, colocar a candeia bem no alto do candeeiro, para que a verdade possa ser assentada no pensamento de muitos irmãos. Nós precisamos abrir os olhos daqueles que estão cegos da verdade, mas com respeito, com a postura, com exemplo. E nós não podemos querer converter ninguém para o conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Porque todos chegará a hora da sua conversão, da sua vez. Então, quando Jesus estava dizendo não vá aos gentios, porque também Jesus tinha um vaso escolhido, um espírito escolhido para ir até lá. Era aquele espírito que tinha dentro de si o conhecimento das leis de Moisés. Ele era cumpridor dos deveres. Ele era não um seguidor, mas ele vivenciava, que foi Saulo de Tarso. E daí nós vamos ver que quando chega a sua vez, mesmo deparando com o Cristo por meio das pessoas que ele tanto amava, como Abigail, nós vamos ver o que ele fez com Estevão, sem saber que Estevão era irmão de Abigail, porque ele mudou de nome, antes ele era Gisiel. Então, nós precisamos pensar que para falarmos aquelas pessoas que são ignorantes, que são céticas, nós precisamos estar alinhados, não só a palavra, mas também com os nossos sentimentos. E foi justamente Saulo que vai perseguir Ananias e ali encontra com Jesus na entrada de Damasco. Ele era o vaso escolhido para dirigir aos gentios. Ele era culto, ele tinha toda a capacidade de amar como ele amou e de se transformar num apóstolo de Jesus, um dos apóstolos que mais exemplificou para nós. Nós podemos ver que no cristianismo nós temos duas personalidades que nos chamam muito a atenção, que nos mostrou que viver na vaidade, na prepotência, no luxo, isso nada vale. Foi Paulo, quando ele se curva e pergunta a Jesus: que queres que eu faça, Senhor? E ele mesmo nos recomenda que deixasse nascer dentro de nós um homem novo, o homem da esperança, e não o homem que quer convencer o outro. Paulo foi aquele preparado para ir até os gentios. E outro personagem que nos chama a atenção, que houve uma transformação enorme e que ela consegue chegar aos corações de tantos irmãos, é Maria de Magdala. Então, nós vamos ver que as sementes que são lançadas no coração das pessoas, elas só podem germinar na época certa. Então, não adianta a gente esperar que uma semente seja germinada antes da sua hora, antes do seu tempo. Todos nós precisamos cultivar primeiro em nós a esperança, a fé, para que nós possamos compreender de uma forma, uma vez por todas, que na época de Jesus, as suas palavras eram de
tão amorosas, de um cunho tão profundo, que realmente muitos não conseguiam alcançar. E na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava, tudo tinha um local, né? A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Eram pessoas, populações que circunvizinhavam, mas cada um com as suas ideias. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. Então, na mesma família, nem não é no mesmo povo, nós temos espíritas, católicos, evangélicos, protestantes. Então, essa luz que nós estamos recebendo, que é uma luz nova, que veio trazido pelo Cristo, ela não constitui para ninguém privilégio de nenhuma nação, de ninguém, porque ela sempre existiu. O que nós vamos fazendo é quebrando as barreiras para que a gente possa compreender, especialmente, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Os gentios, eles já não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo que triunfou no o cristianismo. Quando o cristianismo veio, o paganismo já estava enfraquecido. E aquilo que não é de Deus, que não é um pensamento divino, que não pertence às leis de Deus, não perdurará. E Jesus nos mostra isso, que nenhuma árvore ficaria se não foi plantada pelo Pai. Então, nós precisamos entender que nós, então, não podemos mais hoje, como nós temos visto, as pessoas combaterem umas às outras, entrarem em guerras com a arma do homem, de pensamentos, de posições políticas, de ideologias religiosas. Não. Nós precisamos compreender que nós precisamos nos evangelizar. E quando nós estamos nos esforçando para nos evangelizarmos, nós mudamos totalmente a nossa ideia e alcançamos uma que nós precisamos de entender que é grandiosa e maravilhosa, é quando nós entendemos que a nossa fraternidade não é terra, não é nação, não é país, não é povo, é o universo. Nós todos somos filhos de Deus, nosso Pai. Por isso, nós precisamos fecundar em nós esse espírito de fraternidade, respeito pelo pensamento dos outros. E com isso, nós convidamos a todos a pensar, a repensar em tudo isso que estamos dizendo. E que Jesus nos fortaleça. E hoje, com a evangelização de espíritos, que é uma metodologia, a gente tem ampliado o nosso olhar para a doutrina espírita, trazendo-a para dentro de nós. Isto é ceifar novos corações que já receberam as sementes da verdade, mas que muitas vezes ficaram ali guardadas ou enterradas. Então, nós convidamos a todos a pensar e a sentir. E que Jesus, nesta hora bendita, possa nos transmitir o passe por meio de tantos irmãos abnegados companheiros, que vocês possam nos auxiliar, estendam suas mãos sobre nós, a fim de que possamos receber a dádiva deste amparo, que a nossa água seja fluidificada e que possamos, Senhor, receber o lenitivo que tanto necessitamos. Jesus, que este amparo alcance os corações de nossos familiares, especialmente aqueles que passam por maior dificuldades. Os irmãos que têm nos pedido prece, Jesus. Que as nossas vibrações alcancem todos eles e que o seu amor nos sustente, nos ampare, hoje e sempre. Amado Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime
todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco deste Evangelho, sintam-se abraçados pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja.